o experimento do pescoço de cisne, do balão de pescoço de cisne de Pasteur, então deixou como verdade, lá no finalzinho do século XIX, a formação de seres vivos por biogênese. Para se formar vida, depende de vida pré-existente e semelhante. Mas aí surgiu uma dúvida. Beleza, se eu quero um elefante, eu vou ter um elefante, uma elefoa pré-existente, para dar origem a ele. Mas e os primeiros seres vivos? Como é que surgiram os primeiros seres vivos se não existia vida pré-existente a eles? Eles são os primeiros. E além de serem os primeiros, não tendo vida pré-existente, né? Não, viajei aqui agora, viajei até demais. A vida pré-existente não existia, muito menos semelhante, né? Então, como é que você tem a formação dos primeiros seres vivos? A formação dos primeiros seres vivos veio uma nova teoria, já no século XX, para nos falar sobre a evolução molecular da vida. Dois pesquisadores importantíssimos para a biologia. Um russo de nome Oparin e um inglês de nome Haldane desenvolveram juntos essa teoria já pelos anos de 1936, dando a ideia que a vida dos primeiros seres vivos surgiu por uma evolução de moléculas. Esses caras acreditavam que a Terra ela era uma grande bola de fogo, inicialmente falando, né? Teve o Big Bang, 15 bilhões de anos atrás. Com 10 bilhões de anos atrás, o nosso sistema solar começou sua formação. Com 4,5 bilhões de anos atrás, surgiu a Terra como uma grande bola de fogo. Essa grande bola de fogo era revestida pelo que nós chamamos hoje de atmosfera primitiva. Essa grande bola de fogo, na verdade, era rocha incandescente, magma revestindo a Terra como um todo. Esse magma derretendo rocha fazia subir para a atmosfera gases que ficavam ao redor da Terra atraídos pela gravidade da Terra. Esses gases formavam a atmosfera primitiva. E segundo esses caras aqui, os gases presentes na atmosfera primitiva seriam o metano, a amônia, o vapor de água e o gás hidrogênio. Então, metano, amônia, vapor de água e hidrogênio formavam os 4 gases da atmosfera primitiva que rodeavam todo o nosso planeta, todo o nosso planeta, o globo terrestre. Tá legal? Só que nessa época, a Terra era uma grande bola de fogo. Então, esses gases estavam expostos a altíssimas temperaturas. Além das altas temperaturas, a radiação solar incidia diretamente sobre a Terra. Não tinha uma grande proteção. Então existia aqui, uma grande dose de radiação solar incidindo sobre esses gases. Com o tempo, a Terra começou a passar por processos de resfriamento, condensação do vapor de água da atmosfera e precipitações. A radiação solar atuou como uma estrutura altamente ionizante, quebrando parte das moléculas e gerando cátions e ânions, que se chocavam durante a precipitação da água no resfriamento da Terra e geravam descargas elétricas. Então agora, a atmosfera primitiva era bombardeada por descargas elétricas vindas das grandes tempestades, da radiação solar altamente ionizante e ainda estava no meio de temperaturas altíssimas. Esses gases, então, começaram a se ionizar e ter capacidade de reação entre eles. Estimulados por esses catalisadores aqui, esses caras ionizaram, viraram moléculas reativas e começaram a precipitar com as chuvas. A precipitação feita pelas chuvas fez com que a água resfriasse parte da crosta e começasse a se acumular, formar bolsões de água sobre a crosta terrestre. Seriam os primeiros oceanos primitivos. Então,
pela precipitação, surgem os primeiros oceanos, revestindo a crosta terrestre. É óbvio que se compararmos com o oceano atual, isso aqui é uma poça d'água, né? Um aglomerado de água ilhado em algum lugar, recoberto, não, revestido por terra por todos os lados, onde precipitariam moléculas que foram ionizadas por ação desses carinhas aqui, caindo nos que nós chamamos oceanos primitivos. Essas moléculas ionizadas começariam a reagir entre elas, ligar-se umas às outras, se aproximar, formando moléculas cada vez mais complexas. Com o passar do tempo, a complexidade molecular dos oceanos originou as primeiras e mais simples moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas formadas aqui, elas vieram da reatividade desses elementos químicos que estavam formando a atmosfera primitiva. Então, nos oceanos primitivos, surgiram as primeiras moléculas orgânicas. As moléculas presentes nesses oceanos deram nome ao que se chamou depois de sopa primordial. Um aglomerado molecular em ambiente aquático que poderia simplesmente reagir entre si. Nos oceanos agora nós temos várias moléculas orgânicas com diversas características químicas. Moléculas hidrofóbicas, hidrofílicas, polares, apolares, com certo grau de ionização, maior ou menor, cátions e ânions. Então, vários elementos presentes no meio que poderiam reagir entre si. Com o passar dos anos, e com o passar bem grandão dos anos, essas moléculas foram ficando cada vez mais complexas e começaram a se aglomerar por afinidade. Então, moléculas que tinham características em comum, presentes nesse ambiente aquático, começaram a se aglomerar. E eu posso te dar um exemplo simples. Imagina você com um copo de água, que você bote 3 gotas de óleo afastadas no mesmo copo. Deixa passar um tempo. Depois de um tempo você vai ver que essas 3 gotas de água viraram uma gota única. O óleo é hidrofóbico. Presente na água, ele tende a se aglomerar. E a mesma coisa ocorreria com moléculas orgânicas hidrofóbicas, ou hidrofílicas, ou polares. As moléculas tenderiam a se juntar e formariam aglomerados moleculares. Então, a partir da fusão, da junção dessas moléculas orgânicas, surgiriam complexos moleculares que não são seres vivos, só complexos moleculares, denominados coacervados. Os coacervados não são células. Os coacervados não são seres vivos. São só aglomerados moleculares que se ligaram no ambiente aquático por um grau de afinidade existente entre eles. Então você teria, por exemplo, uma membrana externa que não era uma membrana, mas um aglomerado de moléculas que isolaria o coacervado do meio, e dentro dele, compostos como carboidratos, compostos como lipídios, compostos como proteínas. Então, na verdade, existiriam um aglomerado molecular com vários tipos de compostos orgânicos e inorgânicos diferentes reagindo nesse complexo todo. Esses eram os coacervados. Mas, Rangel, os coacervados já eram seres vivos? Não. Porque para ser ser vivo falta o principal. A molécula orgânica que comanda essa bagaça. A molécula orgânica que faz os caras terem capacidade de reprodução. A molécula orgânica que organiza as reações químicas dentro do organismo. Então, os coacervados, para virarem seres vivos, sentiam falta ainda de um tipo de composto orgânico. Enquanto os coacervados foram evoluindo, esse composto orgânico surgiu e também começou a passar por seus processos de evolução. As moléculas orgânicas do oceano primitivo continuaram reagindo entre si, enquanto os coacervados existiam e evoluíam. E dos coacervados é que surgiriam os primeiros seres vivos. Mas para os coacervados formarem os primeiros seres vivos,
como eu acabei de dizer, falta ainda um composto orgânico importantíssimo. Quem comande metabolismo e comande divisões celulares. Que composto orgânico é esse? O ácido nucleico. Ácido nucleico, nós conhecemos dois tipos diferentes, DNA e RNA. O ácido nucleico que comanda a célula, tanto na divisão como na reprodução, como no metabolismo, chama-se DNA. Mas na origem da vida, na formação dos primeiros seres vivos, você acredita que seria o DNA a primeira molécula formada para os coacervados darem origem ao primeiro ser vivo? Obviamente que não. Por que não? Porque, na verdade, o primeiro ser vivo deveria ter a molécula mais simples de todas. E se você comparar DNA com RNA, quem é mais simples? Comparando DNA com RNA, mais simples, sem dúvida, é a molécula de RNA. Por que ela é mais simples? Porque ela tem apenas um filamento de nucleotídeos ligados um ao outro. Porque essa molécula tem capacidade catalítica. Eu não sei se você lembra ou sabe, RNA consegue fazer edição de si próprio. O processo onde o RNA edita a si próprio se chama splicing, ou processamento. Ou seja, o RNA é catalisador. Catalisadores biológicos são chamados de enzimas. Então esse cara poderia funcionar catalisando reações químicas. Olha que bacana. Além de ser simples e catalisar reação química, seria a molécula mais fácil de ser formada. Então, essas moléculas orgânicas, dentre elas, surge o tal do RNA, que se junta aos coacervados, e a fusão do RNA ao coacervado, aí sim formaria o primeiro ser vivo. Gente, eu não sei nem quanto tempo eu levei para te falar que na atmosfera primitiva tinham moléculas inorgânicas que, por ação de descargas elétricas, radiação solar e altas temperaturas, reagiram entre si, precipitaram com o resfriamento da Terra, junto à água, formando oceanos primitivos, lotados de moléculas que reagiram e originaram moléculas orgânicas, dando origem ao caldo primordial ou sopa primordial. Essas moléculas, por características químicas afins, se uniram e geraram os coacervados, aglomerados moleculares, que reagiam entre si, mas não tinham comando para virar uma célula. Os coacervados receberam com o tempo o primeiro ácido nucleico surgido na Terra, e com ácido nucleico e uma membrana já lipídica revestindo tudo, isolando o coacervado do meio, originaram os primeiros seres vivos. Esse resumo que eu fiz levou uns 2 minutos. Na Terra, isso levou aproximadamente 1 bilhão de anos. Então foi um processo lento e gradativo de alteração de moléculas, dando certo e dando errado, aglomeração de moléculas, junção de moléculas novas para o primeiro ser vivo surgir. Um processo muito lento de evolução que traz a vida a partir de matéria inorgânica. A evolução molecular acredita que moléculas inorgânicas originaram os seres vivos. Não foi uma geração espontânea, não foi um processo rápido, mas dá a ideia da abiogênese realmente ser o início da história. Porém, não se esqueça disso. A abiogênese lá do século XVIII acreditava na vida surgindo não só espontaneamente, como de maneira imediata. Trigo, queijo, camisola suada, surgem ratos no dia seguinte. Aqui é um processo de 1 bilhão de anos. Essa é a ideia principal da evolução molecular feita por Oparin e Haldane. Lá nos anos 50 para os 60, 2 pesquisadores americanos, capitaneados por Stanley Miller, criaram um circuito de vidro onde eles colocavam esses 4 gases, recebendo descargas e radiação ultravioleta, e a partir desses 4 gases, descargas elétricas e radiação, foram formados aminoácidos. Então eles comprovaram que desses gases aqui, com a reatividade deles, com esses catalisadores, moléculas orgânicas poderiam ser formadas, corroborando a ideia que Oparin e Haldane tiveram, que os primeiros seres vivos evoluíram a partir de moléculas que reagiram, estando elas na atmosfera. Beleza? Pesquisadores já nos anos 90
começaram a acreditar que só esses 4 gases não seriam suficiente para formar as moléculas que gerariam coacervados. Não é mais Oparin e Haldane, é uma atualização. 2 novos gases foram pensados para estar presentes na atmosfera primitiva. O gás carbônico, uma nova fonte de carbono para a formação das moléculas orgânicas, e o azoto, o gás nitrogênio. Isso já nos anos 90, sem a ver com Oparin e com Haldane. Legal? Última dúvida. Primeiro ser vivo. Surgiu na Terra. Tem que ter energia. Esse cara, energeticamente falando, seria um ser heterotrófico ou autotrófico. Ou seja, aqui explica como surge o primeiro ser vivo. Mas esse primeiro ser vivo seria heterotrófico ou autotrófico? De acordo com o que se acredita, nós teremos a hipótese heterotrófica ou hipótese autotrófica de origem da vida. A próxima parte do vídeo, o próximo vídeo vai mostrar para vocês exatamente como seriam as duas hipóteses, a heterotrófica e a autotrófica. Beleza? Pro amigo e pra amiga que vai tirar o print, o momento é esse aí. Valeu, gente!